Deus está conosco em todos os momentos. Salmo 139, 7. Vivemos em um mundo onde a solidão, muitas vezes, parece inevitável. Mesmo cercados de pessoas, há momentos em que o coração se sente isolado, incompreendido, vulnerável. Mas existe uma verdade eterna que nos fortalece. Deus nunca se afasta de nós. A sua presença é uma realidade constante, firme, silenciosa, poderosa. O salmista Davi expressa essa certeza de forma belíssima no Salmo 139, 7 e 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Essas palavras não são apenas poesia. Elas são uma verdade espiritual que atravessa gerações. Não há lugar onde Deus não possa estar conosco. Seja no auge da alegria ou no fundo do abismo, a presença dele nos envolve. Mesmo nos dias em que tudo parece dar errado, ou quando não conseguimos sentir absolutamente nada, Deus continua presente. Ele não nos acompanha apenas nos cultos ou momentos espirituais. Ele está ao nosso lado em cada respiração, cada passo, cada lágrima derramada em silêncio. Quando nos sentimos fracos, ele nos sustenta. Quando estamos perdidos, ele nos guia. Quando pensamos em desistir, sua presença nos fortalece e renova. Saber que Deus está conosco o tempo todo nos dá segurança para enfrentar qualquer desafio. Nos lembra que não precisamos temer o futuro, nem carregar o passado sozinhos. Ele está presente no agora. E onde está a presença de Deus, a paz, a direção, a consolo, a esperança. Se hoje você se sente sozinho, respire fundo. E lembre-se, você está cercado pela presença do Pai. Ele não te deixa. Ele não se ausenta. Ele caminha contigo, em todo o tempo. O Senhor é o nosso refúgio seguro. Salmo 46, 1. Em tempos de medo, angústia e incertezas, muitas vozes tentam nos oferecer segurança. Alguns confiam na força, outros no dinheiro, outros ainda nas pessoas. Mas a palavra de Deus nos revela uma fonte de proteção que é eterna, imutável e infalível. O próprio Senhor. No Salmo 46, 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse versículo é como um abrigo em meio à tempestade. Não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente. O nosso Deus não é um refúgio distante ou inacessível. Ele está presente, pronto para nos socorrer nos momentos de aflição. Ele não chega tarde, ele não se atrasa. Ele está ali, ao nosso lado. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com nossas próprias mãos, acumulando estresse e medo? E quantas vezes esquecemos que há um lugar de descanso, um esconderijo, seguro onde podemos correr e nos proteger? Esse lugar não é físico, é a presença de Deus. Quando tudo à nossa volta parece ruir, quando o medo aperta o peito, quando não sabemos o que fazer, o Senhor continua sendo nosso refúgio. Não é apenas uma ideia bonita, é uma verdade para ser vivida todos os dias. Basta um sussurro de oração, um coração quebrantado, e ele nos envolve com sua paz que excede todo entendimento. Deus não nos promete ausência de problemas, mas ele promete estar presente em todos eles. E é na presença dele que encontramos força, coragem e direção. Hoje, se você está passando por lutas, não lute sozinho. Corra para o refúgio. Descubra o alívio que só ele pode dar. Encontre abrigo nos braços do Pai. Porque com Deus não importa o tamanho da tempestade. Você estará sempre em segurança. O escudo da fé contra os dardos inflamados. Efésios 6:16. Vivemos em uma batalha espiritual constante. Às vezes, ela se manifesta em pensamentos de dúvida, medo, insegurança, ou até mesmo em situações externas que nos abalam profundamente. Mas o apóstolo Paulo nos lembra, em Efésios 6:16, que há uma arma poderosa de defesa que nos foi dada por Deus. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé não é apenas uma crença passiva. Ela é um escudo ativo que se levanta toda vez que somos atacados espiritualmente. O inimigo tenta lançar seus dardos, mentiras, acusações, desânimo, tentações, mas quando seguramos o escudo da fé, esses ataques perdem força. Eles são anulados pela confiança inabalável que temos no nosso Deus. Talvez você esteja passando por momentos em que parece que tudo está vindo contra você. Sabe aqueles dias em que os pensamentos negativos não cessam? Em que parece que o mal está mais próximo do que o bem? Nesses dias, não se esqueça. Levante o escudo da fé. A fé é dizer: eu não vejo a saída, mas eu sei que Deus está comigo. É declarar: mesmo sem entender, eu confio no Senhor. É se posicionar espiritualmente, acreditando que a verdade da palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer acusação do inimigo. Esse escudo não é forjado por nossas forças humanas, ele é dado por Deus, e se torna forte quando nos alimentamos da sua palavra, quando oramos e quando nos aproximamos dele. É na intimidade com o Pai que o escudo se fortalece. Lembre-se, os dardos podem até ser lançados, mas nenhum deles terá poder quando sua fé estiver firmada no Senhor. Não baixe a guarda, reforce sua fé e siga firme, protegido pelo escudo que Deus colocou em suas mãos. Deus é torre forte em tempos de angústia. Provérbios 18:10. Nos dias em que o coração está aflito e a alma parece cansada, onde podemos nos esconder? A vida é cheia de pressões, lutas e situações que nos deixam vulneráveis. Mas a palavra de Deus nos oferece uma resposta clara, segura e reconfortante. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. Essa imagem de torre forte é poderosa. No mundo antigo, torres eram construções altas e resistentes, usadas como refúgio durante os ataques inimigos. Quando os exércitos cercavam as cidades, o povo corria para dentro dessas torres, onde estavam protegidos. E da mesma forma, o nome do Senhor é essa torre para nós hoje. Quando a ansiedade bater à porta, quando as más notícias tentarem nos derrubar, quando as dificuldades parecerem maiores do que nossa capacidade de suportar, podemos correr para Deus. Podemos clamar pelo nome do Senhor, não como uma fórmula mágica, mas como um ato de fé, de dependência, de reconhecimento de que Ele é o nosso abrigo. Correr para essa torre é mais do que se esconder. É descansar. É saber que mesmo com a tempestade lá fora, dentro da presença de Deus existe paz, segurança e direção. Muitas vezes tentamos enfrentar as batalhas sozinhos, mas o segredo da proteção está em saber para onde correr. Você tem buscado abrigo em pessoas, em soluções humanas, em distrações, ou tem se lançado nos braços do Pai? A boa notícia é que a torre está sempre de pé. O nome do Senhor está sempre disponível, e todo aquele que corre até ele encontra descanso. Hoje, se você está aflito, cansado, confuso ou preocupado, não demore. Corra para a torre. Clame pelo nome do Senhor com sinceridade. Ele te receberá com braços abertos, ele será o teu esconderijo, e ali nenhum mal poderá te tocar. Sob as asas do Altíssimo, Salmo 91, 4a, algo profundamente acolhedor na imagem de um pássaro abrigando seus filhotes sob as asas. É um gesto de carinho, proteção e total entrega. E é exatamente essa figura que Deus usa para nos mostrar como Ele cuida de nós. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, 4. Debaixo das asas do Altíssimo é onde encontramos refúgio verdadeiro. Em meio ao caos do mundo, onde tantas vozes competem pela nossa atenção e tantos perigos nos cercam, Deus nos convida a um lugar de segurança, junto a Ele. Não é apenas uma proteção física, mas uma proteção da alma, da mente e do coração. Quando o medo quiser tomar conta do seu dia, quando o futuro parecer incerto, ou quando as más notícias chegarem, lembre-se,
Você tem um lugar de descanso seguro. As asas do Pai estão abertas para te receber. Ele não nos promete ausência de problemas, mas presença constante e abrigo fiel. Esse versículo também revela que a verdade de Deus é o nosso escudo. Isso significa que, quando o inimigo tentar lançar mentiras, dizendo que você está, só que não tem saída, que não vai conseguir, você pode se defender com a verdade da palavra. Deus está com você. Deus te cobre. Deus te ama. E nada pode tirar isso de você. Portanto, hoje, ao se sentir fraco, cansado ou ameaçado, corra para debaixo das asas do Pai. Ele está te esperando. Ele não rejeita os que o buscam com fé. Ele te cobre com seu amor, e ali nenhum mal prevalecerá. A muralha invisível. A proteção espiritual que nos cerca muitas vezes andamos pela vida sem perceber o quanto somos guardados por Deus. Achamos que escapamos de situações por sorte, coincidência ou porque simplesmente deu certo, mas a verdade é que quando confiamos no Senhor, uma muralha invisível de proteção espiritual é erguida ao nosso redor, dia após dia. Em 2 Reis 6:17, o profeta Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo, que estava apavorado diante de um exército inimigo. E quando Deus respondeu àquela oração, o jovem viu uma multidão de cavalos e carros de fogo protegendo-os ao redor. O que parecia ser o fim, na verdade, era o começo de um grande livramento. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6:16. Essa história nos ensina uma verdade poderosa. Nem sempre veremos com os olhos naturais aquilo que Deus está fazendo por nós no mundo espiritual. Mas mesmo sem ver, podemos confiar. Existem batalhas sendo vencidas por você, sem que você sequer tenha consciência delas. Livramentos acontecendo em silêncio. Anjos acampados ao seu redor. Deus cuidando de cada detalhe, mesmo quando tudo parece calmo, ou quando tudo parece estar desmoronando. Essa muralha espiritual é construída com fé, oração e entrega. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais forte essa proteção se torna. E mesmo que enfrentemos dificuldades, jamais estaremos sozinhos ou desamparados. Deus luta por você. Ele está contigo antes da batalha começar e permanece até o final. Então, hoje, mesmo que você não consiga enxergar, creia. O céu está em movimento ao seu favor. Você não está exposto. Você está guardado, cercado, protegido por um Deus que nunca falha. Quando o inimigo se levanta, Deus se coloca à frente. Em certos momentos da vida, parece que tudo conspira contra nós. Pessoas se levantam, situações injustas surgem, portas se fecham, e o medo tenta nos paralisar. Mas é justamente nesses momentos que experimentamos uma das maiores demonstrações do cuidado de Deus. Ele se coloca à nossa frente como escudo. A Bíblia diz em Isaías 59:19, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isso significa que quando o inimigo tenta nos atingir com força, Deus responde com ainda mais poder e autoridade. Ele não apenas observa de longe, ele entra na batalha. Ele vai à frente como um guerreiro que defende o seu povo. Nenhum ataque do inimigo passa despercebido por Deus. Nada escapa ao seu olhar protetor. Essa proteção não é apenas física, mas também emocional, espiritual e até mesmo contra pensamentos destrutivos. Deus é nosso defensor quando somos injustiçados, nosso refúgio quando somos perseguidos e nossa força quando estamos fracos. Ele levanta a bandeira do seu reino sobre nós e declara: essa é meu, minha. Ninguém toca. Pode ser que as circunstâncias tentem te assustar. Pode ser que você se sinta sozinho ou incapaz. Mas lembre-se, quando o inimigo se levanta, é sinal de que Deus está prestes a agir. Você não precisa lutar com suas próprias forças, pois o Senhor é quem guerreia por você. Hoje, descanse nessa verdade. Você está debaixo da bandeira do Altíssimo. Ele é o seu protetor, seu defensor fiel, e jamais permitirá que o inimigo tenha a última palavra sobre a sua vida.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Em um mundo onde tantas ameaças rondam diariamente nossas vidas, é confortador saber que não estamos sozinhos. Deus, em sua fidelidade, enviou recursos celestiais para nos guardar, e um dos mais belos exemplos disso está em Salmos 34:7, onde lemos: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa nos revela uma realidade espiritual poderosa. Existem anjos enviados por Deus que estão ao nosso redor, em constante vigilância. Eles não apenas aparecem em momentos de crise, mas estão acampados, ou seja, fazem morada, próximos àqueles que reverenciam e confiam no Senhor. Isso muda completamente a nossa perspectiva sobre proteção. Não estamos dependendo da sorte ou de acaso. Estamos debaixo de um plano divino de segurança que age mesmo quando não vemos. Os livramentos que experimentamos, muitas vezes sem perceber, são resultado direto dessa atuação dos anjos do Senhor. Mas há um detalhe importante nesse versículo. A proteção está ligada ao temor do Senhor. Temer a Deus é reconhecê-lo como autoridade suprema, respeitá-lo em nossas escolhas, confiar nele em todos os momentos. Esse temor santo nos posiciona debaixo da proteção angelical prometida. Então, mesmo que a ansiedade bata, que a insegurança tente se instalar, lembre-se de que há um exército celestial a seu favor. Você não está à mercê do caos nem vulnerável ao acaso. Você está cercado pelo cuidado do Altíssimo, e seus anjos estão em posição, guardando, livrando e protegendo você todos os dias. Quando Deus é o teu refúgio, o mal não te alcança em tempos de incerteza. Quando o medo se espalha com facilidade e a insegurança tenta se tornar parte da rotina, precisamos nos lembrar da verdade imutável das Escrituras. Em Salmos 91, 9 e 10 está escrito: Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essas palavras não são apenas poéticas. Elas são promessas vivas de proteção para quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. Fazer de Deus o seu refúgio é mais do que apenas orar quando tudo está difícil. É um estilo de vida. É decidir todos os dias confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Quando escolhemos fazer do Senhor a nossa habitação, o nosso lar espiritual, nosso lugar de descanso e confiança, a proteção dele nos envolve completamente. O texto nos garante que o mal não nos alcançará, e nenhuma praga chegará à nossa tenda. Isso não significa ausência total de lutas, mas certeza de livramento no meio delas. O mal pode até se levantar, mas não terá êxito. A praga pode cercar, mas não invadirá. Porque quem está escondido em Deus está guardado por uma cobertura que o mundo não pode entender nem romper. E é nesse lugar, nesse refúgio de segurança e paz, que devemos habitar. Portanto, hoje, reafirme a sua morada espiritual. Diga ao seu coração: Deus é o meu refúgio. É aqui que eu escolho viver. E viva a certeza de que nenhum mal te sucederá, pois a proteção divina é real, constante e fiel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quantas vezes você já sentiu que estava sendo guardado de algo que nem conseguia ver? Situações em que tudo parecia prestes a dar errado, mas no último momento algo mudou. Você foi poupado, livrado, protegido. A Bíblia nos revela um dos segredos por trás desses livramentos no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa é poderosa. Ela nos mostra que o temor do Senhor atrai a presença protetora de Deus. Aqueles que o respeitam, que andam em reverência, que honram sua palavra e seus caminhos, são cercados por anjos enviados do céu para guardar, proteger e livrar. Não é algo simbólico, é espiritual e real. Os anjos de Deus são mensageiros e guardiões. Eles estão presentes em momentos que nem percebemos, afastando perigos, neutralizando ameaças e nos dando paz no meio das tempestades. E note o verbo usado: acampa-se. Isso indica permanência, não apenas uma visita rápida. Significa que onde há temor do Senhor, há presença contínua da proteção divina. O anjo não está só de passagem, ele está de vigia.
em guarda, atento, pronto para agir. Por isso, mesmo quando parecer que está sozinho ou que não há saída, lembre-se, há um acampamento celestial ao seu redor. Deus não apenas te vê, Ele te guarda. E ao temer a Ele, você não está vulnerável, mas completamente cercado por sua poderosa proteção. Hoje, descanse nessa verdade. Viva com confiança, ande com fé, porque você está rodeado pela presença do céu. A armadura de Deus é nossa defesa espiritual. Vivemos em um mundo onde as batalhas nem sempre são visíveis. Às vezes, os conflitos mais intensos acontecem na mente, nas emoções e no espírito. E é por isso que a Bíblia nos orienta a não lutar com armas humanas, mas a nos revestir da armadura de Deus. Em Efésios 6:11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus não é simbólica, é essencial. Ela é o recurso que o Senhor nos oferece para enfrentarmos os ataques espirituais que vêm de várias formas: medo, dúvida, ansiedade, opressão, mentiras. E cada peça tem um propósito específico. O cinto da verdade nos mantém firmes na palavra. A couraça da justiça protege nosso coração. Os calçados da paz nos fazem caminhar com firmeza. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação guarda nossa mente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos permite contra-atacar com autoridade. Vestir essa armadura diariamente é um ato de fé e obediência. É dizer: Senhor, eu confio que Tu és a minha defesa. Eu não vou lutar com minhas próprias forças. Eu vou lutar do Teu jeito. E a promessa é clara. Com essa armadura, ficamos firmes. Não somos arrastados pelo mal. Não somos vencidos pela escuridão. Somos fortalecidos, protegidos e capacitados por Deus para vencer o dia mau e permanecer de pé. Hoje, antes de sair de casa ou começar qualquer batalha, pergunte a si mesmo: estou vestido com a armadura de Deus? Se estiver, não há o que temer, pois aquele que está protegido pelo Senhor jamais será derrotado. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor em tempos de incerteza, insegurança e medo. Há uma promessa divina que conforta e fortalece o nosso coração. Está no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é uma das declarações mais poderosas sobre a proteção espiritual de Deus. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, nunca. Mesmo quando não vemos, há um exército celestial acampado ao nosso redor, enviado por Deus para guardar os que o temem e o buscam de coração. Note que o versículo não diz que o anjo apenas passa por nós ou nos visita de vez em quando. Ele acampa-se, ou seja, monta morada, permanece, vigia, cuida. Ele está ali para proteger, para livrar, para agir conforme a direção do Pai. Isso é mais do que um consolo. É uma certeza de que somos guardados por Deus em todos os nossos caminhos. Quantas vezes fomos poupados de perigos que nem imaginávamos? Quantas vezes fomos livrados de acidentes, decisões ruins ou ciladas do inimigo sem sequer saber? Esse cuidado sobrenatural não é para poucos, mas para todos os que temem ao Senhor. Temer aqui não é ter medo, mas sim viver em reverência, em obediência, em comunhão com Ele. É buscar andar em seus caminhos, mesmo em tempos difíceis. Portanto, confie nessa proteção invisível, mas real. Caminhe com fé, ore com confiança, viva com a certeza de que há uma guarda celestial ao seu redor. E quando vier o medo, lembre-se: os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor e vão livrar você. O esconderijo do Altíssimo. Há um lugar onde a alma encontra descanso, onde o coração encontra segurança e onde o espírito se reveste de paz. O esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91:1 nos revela esse refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Esse versículo não é apenas poesia, é uma realidade espiritual para os que confiam no Senhor. O esconderijo não é físico, mas sim um lugar de intimidade com Deus, onde somos guardados, fortalecidos e renovados, mesmo em meio às tempestades da vida. Habitar nesse esconderijo é mais do que fazer uma oração rápida ou buscar a Deus só quando há dor. É viver em comunhão constante, é andar com Ele, confiar em seu cuidado e descansar sob sua proteção. A promessa é clara. Quem habita ali descansará à sombra do Onipotente, e não há sombra mais segura do que a do Deus Todo-Poderoso. Nos dias maus, o esconderijo do Altíssimo se torna nosso abrigo contra o medo, a ansiedade e os ataques do inimigo. Quando tudo parece incerto, quando as circunstâncias gritam por desespero, Deus nos convida a correr para esse lugar secreto, onde Ele nos cobre com suas asas e nos envolve com sua fidelidade. Essa proteção não significa ausência de lutas, mas a certeza de que, mesmo no meio delas, nada nos atingirá além do que Deus permitir e além do que podemos suportar com Ele. É nessa confiança que o nosso coração encontra descanso. Hoje, você é convidado a sair do barulho do mundo e entrar no silêncio do esconderijo. Busque a presença de Deus, deixe que Ele seja o seu abrigo e experimente o descanso que só o Onipotente pode oferecer. A armadura de Deus, proteção para a batalha diária. A vida cristã não é uma caminhada neutra, mas uma batalha espiritual, diária. E nessa batalha, Deus não nos deixa desprotegidos. Pelo contrário, Ele nos oferece uma armadura completa para enfrentarmos o dia mau com coragem e fé. Em Efésios 6:11, lemos: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é simbólica apenas. É uma representação espiritual das ferramentas que o Senhor nos oferece para permanecermos de pé em meio às adversidades. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e calçado da paz. Cada peça tem seu propósito, e todas juntas formam a proteção divina que nenhum inimigo pode quebrar. O cinto da verdade nos mantém firmes na palavra. A couraça da justiça protege nosso coração das acusações. Os calçados da paz nos ajudam a caminhar com propósito. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação guarda nossa mente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa arma ofensiva. Deus nos equipa para não apenas suportarmos o dia mau, mas vencermos com autoridade espiritual. Ele nos chama a nos vestir diariamente dessa armadura, não apenas quando o perigo aparece, mas como um estilo de vida de fé e vigilância. É tempo de parar de lutar com as próprias forças e começar a lutar vestido da armadura de Deus, confiando não em nossas habilidades, mas no poder daquele que já venceu todas as batalhas. Com a armadura do Senhor, nenhuma cilada do inimigo terá poder contra você. O nome do Senhor é torre forte, proteção inabalável, em tempos de incerteza. Quando tudo ao nosso redor parece instável, existe um lugar seguro para onde podemos correr. Esse lugar não é físico, mas espiritual. É a presença de Deus, representada pelo poder do seu nome. Provérbios 18:10 declara: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Essa verdade é poderosa e profundamente reconfortante. O nome do Senhor é mais do que uma simples designação. É a revelação do seu caráter, do seu poder e da sua fidelidade. Quando invocamos o nome de Jesus, não estamos apenas fazendo uma oração. Estamos nos refugiando na fortaleza mais segura do universo. Quantas vezes nos sentimos cercados por medo, ansiedade, notícias ruins ou ataques espirituais? Nessas horas, o mundo nos oferece abrigos frágeis, conselhos vazios, distrações momentâneas, promessas humanas. Mas o justo, aquele que confia em Deus, corre para o Senhor e encontra uma segurança que não pode ser abalada. Essa torre forte é alta, inatingível pelo inimigo. Lá em cima, longe das setas do mal,
Da confusão do mundo e das mentiras, do diabo, está o coração que escolhe confiar em Deus. O nome de Jesus é proteção, é refúgio, é abrigo certo. Quando você se sentir vulnerável, fraco ou ameaçado, não lute sozinho. Corra para a torre. Clame pelo nome do Senhor com ré. Há poder, libertação e segurança onde o nome de Deus é honrado. E lembre-se, você não está desprotegido. Você tem uma torre forte que nunca cai.